Bom, voltamos para a segunda parte, continuando nos atributos do ato administrativo. O próximo atributo a ser estudado é a tipicidade, e esse não é pacífico na doutrina. Aceito pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia é, de certo modo, uma referência na doutrina administrativista, principalmente no aspecto menos progressista, né? Na doutrina menos progressista. O Celso Antônio acaba sendo a doutrina mais progressista do direito administrativo, mas a Maria Silvia é uma doutrina mais adotada, né? Mas ela é mais uniforme, mais espalhada. Então ela acaba sendo referência para a maior parte dos conceitos dessa parte, porque essa parte conceitual acaba sendo mais tranquilo e mais fácil de lidar. Cada ato administrativo deve se amoldar ao previsto em lei para atingir a finalidade pretendida pela administração. Os atos administrativos devem corresponder a figuras típicas previamente definidas em lei, de acordo com o princípio da legalidade. Cada ato administrativo tem uma finalidade específica definida em lei. Caso se utilize outro ato para ter aquela finalidade, ele será inválido. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: um dos atributos do ato administrativo é a finalidade. Ele sempre serve para alguma coisa. E o controle de legalidade também passa por esse definir se ele é adequado para aquela coisa e se aquela coisa é lícita ou ilícita. Que é o vício que a gente vai estudar mais pra frente, que é o desvio de finalidade. Quando você pega um ato, uma forma lícita, mas para uma finalidade diferente do que ela é prevista inicialmente. Então a remoção do servidor é pela necessidade de serviço. Dessa forma, se a remoção for punitiva, será inválida. Eu não posso remover um servidor como punição. Então, se eu sou vereador de uma cidade, tem um restaurante na cidadezinha e vai um servidor municipal fiscalizar a vigilância sanitária e interdita o meu estabelecimento, eu não posso querer que ele seja removido para outra cidade, porque seria uma punição. Agora, se tem 10 servidores naquela cidade para fazer a mesma coisa, e na cidade vizinha, do servidor do Estado, na cidade vizinha, tem 2 e está faltando, a administração pode falar: olha, vocês vão para lá, vai 3 ou 4 para lá, porque esses 3 vão estar precisando lá e necessidade do serviço. Então a remoção tem que ser do ato certo, do modelo certo e com a finalidade específica. Eu liguei o microfone. Esse atributo faz com que a administração somente edite atos previstos em lei, veda a prática de ato totalmente discricionário, já que a lei define os limites de que a discricionariedade poderá ser exercida. Vocês sabem o que é um ato discricionário? O que é um ato vinculado? A gente vai ver com mais detalhes mais pra frente, mas inclusive o tipo de discricionariedade e tudo mais. Mas aqui, para entender isso, precisa saber um pouquinho mais o que é um ato discricionário e o que é um ato vinculado. Então, um ato vinculado é um ato que em todos os seus elementos, todos os seus atributos estão previstos em lei. Motivação, finalidade, o meio, tudo está previsto em lei. E o ato discricionário é aquele que alguns elementos dos seus elementos, dos seus atributos não estão previstos em lei e a administração pode preencher em razão de critério de conveniência e oportunidade. Então, para avaliar os limites da discricionariedade, se a conveniência e a oportunidade forem exercidos de modo lícito, eu preciso que aquele ato seja, de algum modo, previsto em lei. Alguns elementos dele têm que estar previstos em lei. Ele não pode ser completamente discricionário, não pode ser da cabeça do agente político, do agente público. Ele tem que ter algum limite, pelo menos legalidade e forma adequadas, para que ele possa, e o conteúdo a ser preenchido, de algum modo, para que ele possa ser considerado válido o ato. Então, resumindo, tipicidade eu acho que esse aqui tem 2 iguais. Tipicidade é adequar-se a um tipo previsto em lei. Então, perfeição, validade e eficácia do ato. Oh, meu Deus. Esta parte é pentelha. Perfeito é o ato administrativo que obedeceu todas as fases de sua formação. Então, perfeito é perfeito. Deu tudo certo, saiu do começo, terminou no fim, passou tudo beleza, tudo tranquilo. Certo? Válido é o ato que se ajusta às exigências normativas. Então, o ato tem que ser válido e perfeito. Válido ele atendeu todos os requisitos legais. Eficaz é o ato que está pronto a produzir efeitos. Isso pode ser um evento futuro incerto, condição suspensiva, ou evento futuro certo, termo inicial, ou sujeito a controle de outra autoridade, visto ou homologação. Então, vocês lembram não sei se vocês estudaram isso em Teoria Geral do Direito Civil, os planos da validade, da existência, validade e eficácia? É basicamente isso aqui. O ato existe ou produz efeitos quando ele é perfeito, ele passou todos os seus
seus elementos. Ele é válido se ele atende seus requisitos legais, ele é eficaz, ele pode produzir efeitos. Ele pode produzir efeitos, então o que impede o efeito do ato? Uma condição suspensiva. Uma condição é um evento futuro incerto, ou melhor, condição é um evento futuro incerto, isso, que é a condição, que retira a eficácia do ato normativo. Então eu vou fazer o seguinte, eu edito um ato administrativo, dizendo que você vai poder ter uma banca naquele local assim que acabar, quando for feita uma reforma. Então o ato é válido, é perfeito, está lá tudo previsto, mas ele não é eficaz ainda, porque você não pode ter uma banca de jornal naquele local, porque a reforma não foi feita. Pode ser que a reforma seja feita, pode ser que não seja feita. Vai ser feita no futuro. Então é uma condição suspensiva, ela está suspendendo a eficácia daquele ato, não a validade, mas a eficácia do ato, até que seja realizada aquela condição. Se for condição resolutiva, eu posso, ao contrário, ela passa a valer imediatamente até que aconteça alguma coisa. Então, se fosse o contrário, você pode ter a banca até que seja finalizada, até que seja feita uma reforma. Então, quando tiver a reforma, ela vai deixar de ter eficácia, vai esgotar a eficácia. Mas eu passo a ter eficácia imediatamente. Então, ao contrário, uma condição suspensiva, outra condição é resolutiva. Um evento futuro certo, que é termo inicial, você vai poder ter a banca a partir do dia tal. Entendeu? Um evento futuro certo, vai chegar o dia. E sujeito ao controle de outra autoridade, visto a homologação. Então eu faço um ato, eu sou subordinado de alguém, faço um ato, e o meu chefe tem que dar um visto, um ciente, ou homologar o meu ato. É um ato complexo, depende de duas autoridades falando sobre naquele mesmo ato. Então esse ato, quando depende da homologação de outro, ele está com a sua eficácia suspensa, porque ele ainda não se perfez. Na verdade, ele não tem todos os elementos, ainda não pode produzir efeitos, apesar de ser perfeito. Então o ato administrativo sempre depende do preenchimento de 5 pressupostos exigidos por lei. Confifomob. Nunca sei para que serve essa merda, mas tá lá. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A palavra para decorar isso aí é isso aqui. Eu nunca usei isso, mas tá aí. Tem gente que serve, para mim nunca serviu. Se eu tiver que falar esse teco até eu decorar, é mais fácil decorar do que são as coisas. Tem que ser sincero. Bom, competência, finalidade, forma e objeto. O que é competência? Pra gente resumir fácil. Depois a gente vai estudar um pouco melhor, mas competência. O ato é válido, o ato é válido quando é emitido por autoridade competente, porque a autoridade em que a lei determina que pode emitir aquele ato. Então, um prefeito não pode dar um indulto, porque o indulto é só do presidente. O ministro do STF não pode mudar o decreto de indulto, porque é do presidente, apesar de ele ter feito isso monocraticamente. Filho da puta. Finalidade é o objetivo, ou para que serve o ato administrativo. Se ele desviar a finalidade, ele tem um vício. E esse vício. Então a gente vai perceber que esses 5 pressupostos exigidos por lei, o contrário deles acaba sendo os vícios que tornam nulos um ato administrativo. Então, a finalidade, o desvio de finalidade é um vício do ato administrativo, que é eu faço dizendo que é para X, mas na verdade é para Y. Forma, eu faço um ato administrativo que deveria ser por decreto, mas na verdade eu uso uma resolução, por exemplo. Ou eu não publico um ato administrativo, ou ele não está na forma adequada, ele não tem o jeito certo de fazer. O motivo também um vício do ato administrativo. O motivo tem que ser um motivo lícito. Então, se o Presidência da República faz um decreto prorrogando contratos nos portos de Santos, do qual ele tem um sócio oculto da empresa que controla, o motivo é ilícito. E por isso aquele ato acaba sendo inválido. Pode ser invalidado, porque o decreto que foi emitido tinha um motivo, tinha uma motivação, tinha a ideia, o intuito, que é o intuito vedado por lei. E o último é o objeto. Eu não posso fazer um ato administrativo com algo que seja ilícito, que seja proibido. Então, o ato é perfeito quando os 5 pressupostos estiverem preenchidos. Então, se tiver competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O ato é válido quando o preenchimento respeitou rigorosamente a lei. Então, se o ato está adequado ao princípio da validade. E o ato é eficaz quando estiver apto para gerar efeitos próprios. Então, só quando ele estiver apto a gerar os seus próprios efeitos que ele é eficaz. Dessa forma, é possível concluir que
O ato perfeito e válido pode ser eficaz. Ele não é eficaz, ele pode ser. O ato perfeito e válido pode ser ineficaz. Verdadeiro, quando depende de condição. Então, se ele pode ser eficaz, ele pode ser ineficaz. As duas afirmações são verdadeiras. Isso tem prova que adora perguntar esse tipo de coisa. O ato pode ser inválido e ineficaz. Verdadeiro. Porque se ele é inválido, ele é nulo e não produz efeito nenhum. O ato pode ser inválido e eficaz. Verdadeiro excepcionalmente quando envolver segurança jurídica. O que isso acontece? Por exemplo, houve em algum momento uma fraude, que houve falsificação de diplomas no ensino médio. Supor assim, o diploma, de certo modo, é um ato administrativo, porque é uma certidão ali, né? Houve o certidão de que você concluiu aquilo. Então, o certificado de conclusão de curso. O diploma é um símbolo do certificado de conclusão de curso. O certificado de conclusão de curso foi fraudado. Ele decorreu de um vício. Não foi feito da forma correta, ou teve um desvio de finalidade, ou teve algum vício. A pessoa faz faculdade, fez mestrado, fez doutorado, trabalhou, tem 20 anos de carreira, fez pesquisa, não sei o que, blá, blá, blá. Aí lá na frente descobre essa invalidade do ato. Aí você vai anular toda a faculdade, o mestrado, o doutorado do cara, porque tinha uma invalidade lá atrás do ensino médio? Então, nesse caso, é um ato inválido, mas que é eficaz, produzir os efeitos adequados. Ele é excepcional, porque envolve segurança jurídica, porque senão todo mundo naquela situação vai acabar tendo uma questão de segurança. Entenderam? O ato imperfeito e válido pode ser eficaz. Falso, podendo até o ato ser inexistente ou nulo, contudo pode gerar efeitos impróprios. O ato imperfeito e válido pode ser eficaz. Então, o imperfeito é o que não obedeceu todas as fases de sua formação. Então, ele não está formado ainda. Mas no que ele está formado, ele é válido. Ele é falso, essa informação é falsa. Ele não pode ser imperfeito e válido. O imperfeito, ele não pode ser imperfeito ao mesmo tempo, perfeito, válido e eficaz. Ele pode produzir algum efeito impróprio, que é gerar algum direito ou gerar alguma situação na vida prática, mas ele não pode existir como ato. O ato imperfeito e válido pode ser ineficaz, falso, podendo o ato ser inexistente ou nulo. Então, o ato imperfeito é ato inexistente. Plano da existência, validade e eficácia. É sempre importante ter isso em mente, senão isso aqui fica uma loucura. O aperfeiçoamento do ato é quando ele passa a existir. Vocês sabem por que o artigo 104 do Código Civil começa falando que o ato jurídico tem que ter objeto válido, agente capaz, objeto lícito? Por que ele começa assim? Porque ele começa adjetivando. Então, a fase de validade é a adjetivação. A fase de existência é só a subjetivação. Então, para existir um contrato, ele precisa ter objeto, precisa ter agente, precisa ter forma não proibida ou a forma prescrita em lei. Ele precisa ter isso para ser um contrato. Ser válido, ter o agente capaz e ter a forma não prescrita em defesa em lei são adjetivos. E aí já está no plano da validade. O Código Civil só regula aquilo que existe. Então é pressuposto ele existir. É pressuposto que aquele contrato exista para que ele possa ser regulado. Então o Código Civil passa a falar no plano da validade. O plano da existência está fora do Código. Porque aquilo que não existe não é regulado. Entendeu? Então quando ele já começa falando sobre isso, ele já começa falando sobre validade dos atos administrativos, dos atos jurídicos. E no ato administrativo é a mesma coisa. A existência aqui é a perfeição. Quando ele tende a obedecer todas as suas regras de formação, ele passa a existir como ato administrativo. Sem existir, não dá para você discutir validade. O ato que não existe não dá para discutir validade. Então, o ato imperfeito não dá para ser válido. E o ato imperfeito não pode ser inválido também, porque não existe. Ele só pode ser válido ou inválido se ele existir. Então, por isso que é legal a ideia de escadinha, né? Ele primeiro existe, depois ele é válido ou inválido, depois ele é eficaz ou ineficaz. O ato imperfeito e inválido pode ser ineficaz, verdadeiro. Porque se ele é imperfeito e inválido, ele nem existe, e ele é inválido, e ele é ineficaz. Então, tudo negativo, então essa informação é verdadeira. Isso aqui é chato pra caramba, mas é um exercício de lógica e muitas vezes é cobrado em concurso. Porque ele quer que você raciocine com essas regras, com a ideia de existência, validade e eficácia. Se você pensar que é uma escada e que só pode ir de um para outro, quando você preenche aquele,
e que você só pode ser, e a única exceção é ser eficaz quando é inválido, mas é excepcional, numa situação em que tem garantia de segurança jurídica, você consegue destrinchar todas as possibilidades. Mas isso é chato e demanda raciocínio jurídico. Certo? Alguma dúvida? Então, a eficácia do ato. Os efeitos próprios são aqueles previstos em lei que autorizam o ato e representam o resultado válido da atuação administrativa. Então, os efeitos do ato administrativo também estão previstos em lei. Eles servem para aquilo. Quando eu verifico uma infração de trânsito, faço uma autuação e multa, a autuação e a multa estão previstos em lei. O efeito impróprio é quando repercute juridicamente, mesmo sem ser previsto em lei e sem representar o resultado concreto pretendido pela administração. Os principais efeitos impróprios são... Então, efeitos impróprios são aqueles que não estão previstos em lei, ou podem estar ou não estão, não necessariamente estão, mas que decorrem do ato também. O efeito reflexo. O ato ainda que não acabado, repercute sobre outras relações jurídicas indiretamente, como a caducidade. Então, ele acaba... A existência de um ato acaba mudando a existência de outros atos. Por exemplo, a notificação no tributário. Né? A notificação acaba mudando a questão da prescrição e da decadência do tributo. Efeito pondrômico, que é o efeito instrumental exigido por lei para que o ato possa se aperfeiçoar. Os atos complexos são os atos compostos. Após a manifestação do primeiro agente ou autoridade, é gerada a necessidade instrumental da manifestação do segundo autoridade ou agente, sem o qual o ato não se aperfeiçoa, como no caso do ato completo de nomear o ministro do STF. Depois que o presidente indica o nome, é gerada a necessidade instrumental de manifestação do Senado, sem a qual a nomeação não se aperfeiçoa. Essa necessidade de manifestação é o efeito pondrômico. Vou explicar de um outro jeito. O que é esse efeito? O que é um ato complexo? Um ato complexo é um ato que depende de mais de uma manifestação de mais de um agente público. Certo? Até aqui, beleza. Existe, então, uma etapa, né? Primeiro, o primeiro agente se manifesta, tem que cumprir todos os requisitos legais, depois o outro agente se manifesta. Este momento em que passa de um para o outro é quando surge o efeito pondrômico. Exemplo prático. A nomeação do STF é um bom exemplo, mas é uma nomeação muito batida. Eu gosto de um outro exemplo prático que eu vi no trabalho. Quando eu era assistente judiciário aqui na 6ª Vara da Fazenda, o Ministério Público entrou com uma ação, eu acho que era na 5ª Vara da Fazenda, para discutir as condutas, na verdade, os alvarás de licenciamento de táxis na cidade. Alvará de estacionamento é a permissão, é o ponto de táxi. Então, o ponto de táxi na cidade de São Paulo não tem uma regra muito clara. Ele é herdado, você não pode vender. Ele é herdado e ele foi distribuído de um modo aleatório. O Ministério Público queria regulamentar isso, que houvesse um edital, um sorteio, algum tipo de concurso, algum tipo de coisa impessoal, e que ele parasse com eventualmente, que não pudesse comercializar, que se você quisesse abrir mão, você tinha que devolver para a administração. Queria regular de outro modo, queria que isso fosse estabelecido de outra forma. E pediu para que fossem cancelados, fossem interrompidos todos os processos de transferência de alvará de estacionamento. Por quê? A verdade é o seguinte, você não podia vender, mas todo mundo vendia. Então você vendia, o cara te pagava grana, você fazia um termo de doação e doava o seu ato de alvará de estacionamento e levava para a administração. E a prefeitura, então, você levava lá, registrava como uma doação, mas você recebeu um dinheiro, então você vendeu. E esse processo era um ato complexo, ele dependia de, acho que 2 ou 3 secretarias para realizar o ato. Acho que na verdade eram 2 secretarias para transferir o alvará de licenciamento, o alvará de estacionamento. O Ministério Público pediu a liminar, então, para interromper esses processos. E, então, essa liminar foi deferida. O processo depois foi indeferido, né, porque o pedido principal deles era anular todos os alvarás de estacionamento na cidade, o que era inviável, e o juiz julgou improcedente. Mas, por algum tempo, vigiou essa liminar. Essa liminar produziu efeitos. E a liminar, então, interrompeu todos os processos de transferência. E aí, o que aconteceu? O que eles diziam era, o processo de transferência... Qual que era a grande discussão ali, nesse caso? Eles diziam que não era um ato complexo. Que o segundo ato, que era o ato de publicação, que determinava a publicação, era uma obrigação, um ato vinculado, e não era um elemento do ato. Não eram 2 autoridades que tinham emitir pareceres materiais sobre aquilo, né, sobre o mérito daquilo, mérito administrativo. Um falava sobre o mérito administrativo e o outro produzia publicidade. O argumento deles era esse. E o que a minha chefe decidia era que o ato era complexo, tinha 2 etapas. Então, se determinou a interrupção, determinou a interrupção. E muitas vezes o cara já tinha pagado,
mas não tinha feito o ato ainda. Então as pessoas ficaram desesperadas. Então, nesse caso, o que surgia? O que se discutia? Quando a primeira autoridade analisava o mérito, via que estava a doação, estava tudo certinho, e autorizava a transferência, tinha a segunda autoridade que tinha que dar publicidade para aquilo. Esse momento que passa de um para outro, aí é o efeito pondrômico. Gera uma necessidade, e aqui ele fala, né? É gerada a necessidade instrumental de manifestação de segunda autoridade ou agente, sem o qual o ato não se aperfeiçoa. Então, eu preciso, instrumentalmente, precisa ter uma manifestação da autoridade dando validade para aquilo. Não pode ser só a inércia. O silêncio não tem resultado aqui. Eu preciso que a segunda autoridade dê lá o seu visto, homologue, ou concorde, ou analise o mérito também daquela decisão. No caso da nomeação do ministro do STF, o presidente nomeia o ministro do STF e tem que ser ratificado no Senado. Se não houver ratificação no Senado, o cara não vira ministro. Então tem esse é o efeito pondrômico. Eu acho que ficou claro. Vocês entenderam? Então, um ato simples, uma autoridade exerce a atribuição gerando ao final um efeito próprio. É um ato que uma única autoridade faz. Um ato complexo, duas autoridades distintas, de cargos ou competências diferentes, reúnem seus esforços e juntas exercem uma mesma atribuição para, ao final, gerar um efeito próprio. Então, você tem normalmente duas secretarias quando isso acontece. Ato composto, duas autoridades de cargos e competências distintas exercem cada qual sua própria atribuição e a reunião dessas atribuições aperfeiçoa o ato, permitindo gerar seus efeitos próprios. Então, o composto Então, é diferente aqui. O ato complexo, eles exercem juntos aquilo. Então, é quando tem, por exemplo, uma portaria conjunta da administração. Eles assinam juntos o ato. E o ato composto é quando tem duas autoridades diferentes, que é sucessivo. De qualquer modo, existe o efeito pondrômico toda vez que existe, que é gerada a necessidade de segunda manifestação. Então, requisitos do ato administrativo. São os elementos que compõem um ato administrativo. Existem diversas classificações, pois não há definição expressa em lei. A mais comum em concursos públicos é aquela dada por Eli Lopes Meireles, o fórum, que divide o ato administrativo em 5 requisitos, pautado a contrário senso nos vícios elencados na legislação popular, no inciso 2. Então lembra que eu falei que os requisitos do ato administrativo são a face da outra moeda dos vícios? Isso é uma construção doutrinária. O que tem previsão legal não são os requisitos, são os vícios. Então, se aquilo é um vício, a não existência do vício é o requisito. Certo? Dá para pensar ao contrário senso. Então, o artigo 2 da Lei de Ação Popular, que é a ação que qualquer pessoa pode impugnar um ato administrativo, diz que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos ou desvio de finalidade. Então, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. O com, for, fi, mob. A junção de todos esses requisitos das classificações. Quando ausente alguns requisitos, o administrativo está viciado. Então ele ele é inválido. Então, nulidades. Quando o ato administrativo não preenche todos os requisitos, ele será nulo. Sobre a nulidade do ato, 4 teorias surgem, sendo a mais aceita aquela lecionada por Celso Antônio Madeira de Mello, chamada de quaternária, em que existem 4 graus de nulidade. Então, a nulidade ela tem dimensões, né? Ela tem graus diferentes. O primeiro são os atos inexistentes, quando faltar algum elemento ou pressuposto indispensável para o cumprimento da formação do ato. Lembra que e também está naquela questão da escada de existência, validade e eficácia. Atos nulos, aqueles considerados portadores de defeitos graves, suscetíveis de convalidação, tornando obrigatória a anulação. Convalidação é o termo técnico para tornar algo inválido, inválido. Eu converto de invalidade em válido. Eu só consigo fazer isso para aqueles que são anuláveis. Então, são os atos anuláveis, aqueles portadores de efeitos leves passíveis de convalidação. Então, como é que eu sei se é nulo ou anulável? Se é possível convalidar. Em geral, a possibilidade de convalidação está prevista em lei. Atos irregulares, aqueles portadores de efeitos levíssimos ou irrelevantes, normalmente quanto à forma, não prejudicando a validade do ato administrativo. Os vícios em espécie serão analisados conjuntamente com os requisitos. Então, isso aqui é uma graduação, né? O ato mais grave, os defeitos mais graves geram inexistência, os defeitos, em segundo lugar, mais graves, nulos, nulidades, depois anulabilidades, depois irregularidades. Aqui é o vício mais grave, aqui é o vício menos grave. Então vamos lá, cada um agora dos requisitos, vamos ver se a gente consegue pelo menos acabar os requisitos hoje. E aí na próxima aula a gente continua com alguma outra coisa. Melhor, continua nisso, né?
Então, competência. Sujeito, aspecto, requisito subjetivo do ato administrativo. Competência administrativa é o poder atribuído ao agente da administração pela lei para desempenhar suas funções, em decorrência da matéria, do território, da hierarquia ou do tempo. Então, a lei fala que alguém é competente para aquilo. Pode ser em razão da matéria, da hierarquia. É basicamente a mesma questão de competência do judiciário. Tem um juiz competente para julgar aquela questão. Tem o juiz natural, tem a autoridade do agente público, normalmente, que é competente para exercer aquele ato. A Lei 9784, de 99, fala: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída por como própria, salvo em caso de delegação ou avocação legalmente admitidos. O que é uma delegação? É quando eu passo uma competência para alguém. Eu tenho competência disciplinar na minha casa. Saio de casa, falo: filho, cuida dos seus irmãos. Estou delegando minha competência para os irmãos, para o filho. Então, o meu poder disciplinar, estou passando para ele enquanto eu estiver fora. E ai dos irmãos, se descumprirem. Vão tomar um pau do irmão mais velho. E a vocação? A vocação é o contrário. Quando eu puxo para mim uma competência de outro. Tem que estar previsto em lei para poder fazer as duas coisas. Preferível ter um sujeito, pois aquele que pratica o ato, além de ter atribuição legal para fazê-lo, competência deve ser capaz. Então, a ideia de sujeito traz a ideia de capacidade também. A lei que determina a competência é do próprio ente da federação. Por conta disso, é difícil identificar qual é aplicável. Como cada prefeitura, cada estado, cada município tem as suas leis administrativas, e a União tem as suas também, e a competência está determinada nas leis do ente administrativo. Em geral, as regras grandes de competência estão estabelecidas nas normas maiores, mas as regras menores no dia a dia estão estabelecidas no regulamento próprio do ente. É muito difícil saber qual a priori, né? Você tem que estudar uma legislação municipal daquela cidade para saber quem que é o secretário responsável por fazer aquilo, quem que é o não é responsável. E tem como características principais: ela é imodificável, a titular não pode torná-la mais ampla ou mais restrita, pode apenas fazer aquilo que a lei determina. Ela está vinculação à norma. Então ele pode delegar ao avocato se a lei determinar, se a lei possibilitar. Senão a competência está estabelecida, ele não pode aumentar nem diminuir. Ele não pode tirar o corpo fora. Se é ele que tem que fazer, é ele que tem que fazer. Obrigatoriedade. O agente público incumbido de competência deve exercê-la. Se ele não exercer a competência que é dele, ele prevarica, é crime. Prevaricação. Então, se ele deixa de fazer algo que ele tem que fazer, que é a competência dele fazer, é prevaricação. Se ele deixa de pautar um habeas corpus, que tem a obrigação dele pautar, e segura meses o habeas corpus para criar uma situação de descontentamento político, ele prevarica. Isso é só um exemplo, assim, nada demais. É irrenunciável. O titular não pode se desfazer, abdicar de sua atribuição. Ele não pode tirar o corpo fora. E é imprescritível e incaducável. O não exercício da competência por um longo período não extingue a sua atribuição. Como isso é uma previsão legal, o fato de eu não exercer aquela competência por um longo tempo não faz eu perder aquela competência. Pode ser que ela não tenha sido exigida, pode ser que tenha sido necessária por um longo tempo. Então não faz com que eu perca a minha competência. E não se presume. A competência está sempre expressa em lei. Vícios de competência. Podem ser de três formas. Usurpação de função pública. Então, um vício de competência possível é eu tomar uma função pública. É o mais grave defeito atinente ao requisito do sujeito. Ocorre quando alguém, não funcionário público particular, pratica atos de agente público, que por óbvio não tem atribuição legal para o ato. Exemplo, sentença lavrada por particular. Essa conduta é tão lesiva que é tutelada pelo direito penal. Artigo 328. No artigo 328. Então, usurpação de função pública é crime. Quando eu exerço uma função pública, não é minha. Então, tem várias possibilidades aí, às vezes bestas, de exercer uma função pública que não é sua. E todas essas funções acabam virando usurpação de função pública. O vício aqui é de inexistência do ato administrativo, segundo a teoria pontiana. A teoria pontiana é do Pontes de Miranda, que fala sobre os planos de existência, validade e eficácia. Quem cria essa ideia de planos é o Pontes de Miranda. Um alagoano retado. Gestor de negócios públicos. Teoria europeia em que quando o Estado está ausente, em situação de emergência, o particular pode fazer suas vezes, sendo causa excludente de tipicidade do crime de usurpação. O que é gestão de negócios? É uma figura do direito civil, né? Está no Código Civil a previsão de gestão de negócios. Gestão de negócios é quando você passa a exercer
cuidar ou gerir um objeto, um bem de outra pessoa, a reveria daquela sem um contrato prévio, para que aquele bem não se deteriore. É o lance do cara que o seu vizinho quebra o telhado numa chuva, você manda consertar o telhado do vizinho, sem ordem dele. Depois você cobra do cara, você pode cobrar dele, mas você está gerindo um negócio do outro. Na administração, tem uma teoria europeia que diz que quando o Estado não cumpre, se o particular fizer, deixa de ser crime. A conduta de usurpado por direito só deixa de ser crime, né? O ato administrativo acaba acontecendo. Função de fato, funcionário de fato e agente de fato. É um segundo vício. Ocorre quando a função pública é exercida por agente público irregularmente investido no cargo. Agente público aparenta ser o titular. O vício aqui pode ser anulado, ou seja, passível de convalidação. Se a gente agiu de boa fé, ou nulo se a gente agiu com má fé. Os autores da justiça entendem que, embora inválidos de vícios, os atos podem ser considerados válidos em face de terceiros de boa fé, salvo se por outro motivo forem viciados. O ato então será existente, nulo, mas eficaz para o terceiro de boa fé. O princípio da boa fé é o princípio da proteção à confiança legítima. Certo? Então, exemplo. Cargo que exige concurso, mas foi investido por nomeação política. Chefe substituto que continua a praticar atos de chefia após a expiração do prazo. Então, por exemplo, o seu chefe sai de férias, você assume o cargo dele de chefe, você pratica os atos de chefia, o seu chefe volta de férias, você continua praticando os atos de chefia. Você não é mais chefe, porque o seu chefe voltou, você não está mais substituindo o cargo dele, então você não pode exercer mais aqueles atos. Isso então é uma função de fato. Se você estava de boa fé, esses atos podem ser convalidados pelo chefe mesmo. Se você estava de má fé, os atos são nulos. E se mesmo de má fé terceiros se beneficiaram, ou terceiros estavam de boa fé, aqueles terceiros devem ser protegidos também. Proteção à confiança legítima. Exemplo, em Pernambuco, um analfabeto foi aprovado no concurso público com uma prova de múltipla escolha. Se chegasse a tomar posse, o ato seria nulo. O mínimo da prova era um quinto das questões, ele respondeu tudo na mesma questão, acertou o mínimo suficiente e passou no concurso público. Era analfabeto, mas era esperto. E excesso de poder. Ocorre quando o agente público atua fora de suas atribuições, competências a que foi investido. Vigilância sanitário que aplica multa por poluição sonora. O vício aqui é de nulidade. É a espécie do gênero abuso de poder, junto com o desvio de finalidade. Então, o abuso de poder é o desvio de finalidade e o excesso de poder. Então, a agente de vigilância sanitária, que está lá para verificar condições sanitárias, não pode aplicar multa por poluição sonora. Se fosse no judiciário, o juiz que está em Curitiba não pode julgar caso em São Paulo ou em outros estados, no Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro, se não estiver ligado ou conexo ao crime que ele começou a julgar. Apenas exemplo. Vícios de capacidade. São impedimento e suspeição. Vocês já sabem o que é impedimento e suspeição, né? A gente pode passar um pouco mais rápido aqui. Impedimento é quando ele está proibido de exercer, suspeição é quando ele mesmo se declara suspeito. Há uma presunção absoluta de incapacidade de praticar o ato, estando a autoridade proibida de praticar pelo qual o ato pela lei sob pena de falta grave. Esse é um impedimento. Então tem lá os requisitos do impedimento, depois vocês olham no material. E a suspeição é uma presunção relativa de capacidade, que se não é arguída não altera a competência. Então se eu não falar que a pessoa é suspeita, ela, em tese, ela pode continuar julgando, pode continuar praticando aquele ato. Delegação de competência. Isso aqui é mais importante. É a transferência de atribuição de um agente para o outro por tempo determinado, seja hierarquicamente inferior ou não, em razão da conveniência ou oportunidade. Para mim, a história da mãe que sai e deixa o filho mais velho responsável pelos irmãos exemplifica bem. É pelo tempo determinado, é só enquanto eu estiver fora, só para exercer aquele cuidado. A delegação é isso. O agente público, que não precisa ser hierarquicamente superior, delega a competência para alguém por um tempo determinado. Por que ele delega por tempo determinado? Porque ele não pode renunciar à competência. A competência é renunciável. Uma característica da competência. Se ele delegar por tempo determinado, ele está prorrogando a competência de alguém, está aumentando a competência de outro, ou está renunciando à sua própria competência. São duas coisas que a lei proíbe. Então, tem que ser por tempo determinado, quando a previsão é legal. Delegante e delegado, né? Não podem ser objetos de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias exclusivas de competência do órgão ou autoridade. Então, ato normativo,
provavelmente é instrução normativa, resolução e tudo mais, isso não pode ser objeto de competência. Decisão de recurso administrativo, porque você não pode delegar para uma outra autoridade aquilo que você tem que julgar, porque aí é uma questão de julgamento administrativo. E matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Se ela é exclusiva e está previsto na lei que ela é exclusiva, você não pode mandar para outro órgão, porque a lei fala que é exclusivo. O ato de delegação ou sua revogação deve ser publicado por meio oficial. E deve especificar as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração, os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva do exercício da atribuição do delegado. Então tem que ter um recurso cabível. Quando eu delego a minha competência para alguém, eu preciso ter um recurso para a minha competência de volta. Tem que ter um recurso daquele ato. E tem que especificar todos esses aspectos. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. As exceções da delegação devem mencionar exclusivamente a fiscalidade e consideração editadas pelo delegado. Então, quando eu estou emitindo um ato para qual eu tenho a minha competência delegada, eu sou o delegado, não o delegante, eu estou recebendo a competência, eu preciso sempre falar no meu ato que eu sou o delegado, sou delegado, e minha competência não é minha, ela está minha. Ela está temporariamente minha, de acordo com o decreto, com o ato administrativo número tal. Regras de delegação. Existem atos delegáveis. Então, decisão de recurso administrativo, atos de caráter normativo e atos de competência exclusiva, que é o que a gente tinha falado. A delegação é revogável, deve ser publicada no meio oficial. Essa está igual. Então, a delegação é discricionária. Ela tem previsão legal, mas ela tem. Está julgado pela conveniência e oportunidade. O delegante julga conveniente ou oportuno delegar para alguém aquela competência. E pode ser parcial também. Ela pode delegar só uma parte dos seus poderes, não todos. A delegação pressupõe previsão legal. Aqui a gente tem 3 correntes. 1. Para haver delegação, deve haver previsão legal. Óbvio, né? Tem essa corrente. 2. A delegação decorre da estrutura administrativa, é poder inerente, implícito, princípio da delegação. E a 3, majoritária, por óbvio, depende. Sempre tem 3 teorias no direito e sempre tem uma que depende. Se a delegação for dentro da estrutura hierarquizada, não há necessidade de lei expressa, delegação implícita. Se a delegação for para fora da estrutura hierárquica, é necessária a lei. Não se admite delegação implícita. Então, se eu sou, então, na mesma estrutura hierárquica, eu passo para o meu subordinado, eu posso delegar alguma coisa para o meu subordinado, sem previsão de lei. Agora, se eu estou passando para uma outra secretaria ou para um outro ato que não está meu subordinado, eu preciso de previsão de lei. Avocação. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais respectivos sedes quando... Nossa, esse artigo está errado. Preciso tirar. É chamar para si determinada atribuição ou competência, que a gente já tinha falado. Objeto ou conteúdo. Eu estou acelerando, se estiver muito rápido, vocês avisem. Porque eu queria acabar, pelo menos os requisitos, até o final da aula. Objeto é o conteúdo do ato administrativo, a ordem que ele determina. É o efeito jurídico imediato, que se modifica, o que se extingue, o que se cria na ordem jurídica. Exemplo, na desapropriação é a perda da propriedade, na sanção é a punição. Todo ato administrativo é voltado para a criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas que envolvam a administração pública. Então, a criação de uma nova situação, a modificação daquilo que já está, ou a comprovação, que é a emissão de certidão, laudo, esse tipo de coisa. Tem como caráter críticas e vícios. Lícito ou ilícito. Nulo, a desapropriação de imóvel da União pelo município. Então, existe previsão legal de que os entes públicos não podem desapropriar imóveis uns dos outros. Então, se existe um decreto de desapropriação de um imóvel cada União, esse decreto é nulo. Possível, realizável no mundo dos fatos do direito. Impossível, inexistência. Nomeação para ocupar a carga inexistente. Então, aqui eu estou colocando a chave do que é a característica do que é o vício. Então, ele tem que ser lícito, se ele for lícito é vício. Ele tem que ser possível, se ele for impossível é vício. O objeto tem que ser possível. Possível é determinado. Certo ou incerto. A desapropriação de imóvel não define com precisão. Eu não posso falar, eu vou desapropriar uma casa na rua tal. Eu preciso falar, vou desapropriar a casa na rua tal, número tal, de frente para a rua tal, tantos metros, com tantos metros de frente, tantos metros de fundo. Na verdade, em tese, isso é uma questão engraçada. Você não desapropria imóvel, você desapropria a área. Mas a fazenda não desapropria imóvel, desapropria imóvel. Então ela vai lá desapropriar aquela casa. Mas ela não tem que ser aquela casa, ela tem que falar, vou precisar de uma área de tantos metros. Pode pegar metade da casa tal, metade da casa tal, metade da... É a área que eu desaproprio, e não o imóvel.
Então, se eu não definir exatamente qual é a área que eu vou desapropriar, o ato é nulo. Porque falta o objeto, porque o objeto é incerto. E moral, o aspecto moral, né? Tem que ser, tem que ter boa fé, honestidade, porque é a expressão do princípio da moralidade da administração. Ou, se ele for imoral, que é o parecer sobre encomenda, contrário à opinião de quem é o réu de profeta. Se ele for imoral, ele também é viciado. Certo? Objeto aqui, tranquilo? Objeto lícito, determinado, possível e determinado. Basicamente é isso. É a mesma coisa Só que o lícito possível e determinado na administração é diferente do lícito possível e determinado, ou determinável, no civil, né? No direito privado. Então a forma, são duas exceções. O sentido restrito, o revestimento exterior do ato, o modo pelo qual o ato administrativo revela a sua existência. Como regra, a forma escrita é predominante, para controle de ilegalidade, admitindo excepcionalmente atos gestuais ou convencionais, apito do guarda no trânsito, verbais, com uma ordem superior sobre alternos, ou expedidos visualmente por máquina, semáforos. Especialmente em caso de urgência ou transitoriedade e manifestação, bem como o silêncio, quando ele é assim determinar. Então, ai caralho, preciso fazer isso. O motorista que praticar infrações de trânsito será autuado em 30 dias. Se superado o prazo, cancela sua autuação. Eu acabei de lembrar que eu tomei uma multa no carro da minha esposa e eu preciso transferir para mim, senão ela vai ficar brava comigo. Ainda bem que você está falando aqui. Então eu preciso falar. Então, assim, qual que é a questão aqui? Os atos em geral são escritos. A forma geral é escrita, como regra é escrita, porque tem precisado ter controle de legalidade. Mas existem outras possibilidades de formas. Então, o apito do guarda no trânsito é um ato administrativo, a ordem é um ato administrativo, e às vezes o silêncio também pode ser um ato administrativo. O silêncio no direito não é aquela regra de quem cala consente. O silêncio no direito tem que ter um significado jurídico previsto em lei. Então, o significado do silêncio da administração, quando o motorista comete uma infração de trânsito e não atuar em 30 dias, significa que ele caducou, perdeu o direito de atuar. Então, o silêncio nesse caso significa alguma coisa. O não fazer significa alguma coisa. Em geral, o não fazer a administração não significa nada. O fazer tem que se manifestar. O decreto, que é a forma utilizada pelo chefe do Poder Executivo na realização dos seus atos. Que é um exemplo. Então, o chefe do Poder Executivo emite decreto. E aí tem toda uma questão sobre quem emite o quê, se é secretário, resolução que assim, não é necessário para concurso em geral e não vale a pena a gente se aprofundar aqui agora. Sentido amplo, a forma como ideia de formalidade, solenidade necessária para a expedição do ato administrativo. Os vícios institucionais existentes são anuláveis, abrangendo ambas as acepções. Por que os vícios são anuláveis? Importante isso. Por que eu posso falar que os vícios de forma são sempre anuláveis? Pode ser convalidado. Sim, se é uma forma, eu posso sempre fazer da forma certa. Se eu fiz a forma errada, eu posso sempre refazer da forma certa. O processo civil, né, que atingindo a finalidade. Sim, exatamente. Sim, eu sempre posso refazer o ato. Se ele está feito da forma errada, eu faço da forma certa. Então, se o chefe do executivo emite uma resolução em vez de emitir um decreto, ele emite o decreto. Válido para data tal. Retroágil para data tal. Então, eu sempre consigo corrigir. Ele é importante porque às vezes você precisa estabelecer da forma correta, mas ele sempre é passivo de correção. E aqui é uma coisa importante também, é o princípio do paralelismo das formas. A forma utilizada para extinção ou modificação do administrativo deve ser a mesma que para observada para sua edição. Então aquele ato que cria o ato administrativo tem que ser o mesmo ato para descriar o ato administrativo. Por quê? Porque você consegue garantir a competência. Quem tem competência para criar ou produzir o ato tem competência para modificar ou para extinguir. Você consegue garantir a mesma forma, você consegue garantir o mesmo objeto, você consegue garantir outros requisitos naquela característica daquele ato. Então, se eu criei uma obrigação por decreto, é por decreto que eu tenho que fazer. Princípio do informalismo. Os atos administrativos não existem de forma pré-determinada, salvo previsto em lei. Então, não tem uma forma pré-determinada, o ato administrativo em geral ele é escrito só, mas não tem uma forma determinada. Mas, por exemplo, concurso público deve ser aberto por edital. Tem previsão legal que tem que ser aberto por edital. Então, tem que ser forma de edital. Se não for forma de edital, o que acontece? Não abriu o concurso. Aí eu faço um edital, abro o concurso, tá tudo certo. Então, vício. A forma estará viciada quando o ato não segue a forma prescrita em lei, como condição de validade para o ato. Edital para concurso público. A falta de motivação causa a nulidade do ato quando ela é necessária. Então, por que a falta de motivação? Porque, às vezes, no ato administrativo, a forma do ato administrativo exige que conste a motivação.
E aí, se não houver motivação, não, ele é nulo, não porque ele está na forma errada, mas porque a falta de motivação gera nulidade. Não é uma questão de forma. O silêncio administrativo. Então, quando perante a manifestação de particular, a administração permanece inerte, silente. Qual é o efeito jurídico? Depende do disposto em lei, que pode definir que se trata de aprovação ou rejeição tácita. Quando fixado o prazo, esse deve ser observado. Caso contrário, configurar-se-á abuso de poder e seja ação judicial. Quando não há prazo, Celso Antônio fixa que, à luz do princípio do razoável duração do processo, deve ser compreendido o prazo de 30 dias, prorrogáveis justificativamente por outros 30 dias. Nas ações propostas com silêncio administrativo, há duas correntes acerca da decisão que poderá ser tomada, divergindo unicamente quando o ato for vinculado. Neste caso, para Celso Antônio, o juiz pode substituir a vontade de administração acatando o pedido do administrado em sentença constitutiva ou condenatória. Se versar sobre ato constitucional, deve mandar a administração se posicionar-se a respeito. Observação: é cabível direito de petição e reclamação constitucional ao STF. Descumprimento de súmula vinculante. Entenderam isso aqui? Sim. Qual que é a situação aqui? A administração ficou em silêncio. Não tem uma qualificação legal por silêncio da administração. Não tem um significado dado por lei para essa administração. O que eu faço? Eu vou entrar com uma ação. Somente um mandado de segurança. Por uma que a omissão gera um ato coator. De um direito líquido e certo, pode ser um mandado de segurança, pode não ser, se atender aos requisitos. Qual que vai ser o meu pedido? Eu vou pedir para que o juiz faça o ato administrativo. Eu vou pedir para que o juiz mande que o agente público competente faça o ato administrativo. E aí essa discussão tem divergência. A divergência é quando é o ato vinculado. Por quê? Quando o ato é discricionário, tem conveniência e oportunidade e o juízo não é do juiz. O juiz não pode fazer o juízo de conveniência e oportunidade. Tem que ser autoridade. Então ele tem que mandar que o agente público cumpra o ato, exercendo a sua conveniência e oportunidade. Por quê? Porque o ato, a competência não pode ser renunciada. Eu não posso deixar de exercer aquilo que é meu competente. Então o juiz pode mandar que eu faça. E se o ato for vinculado? O ato vinculado é que quando todos os elementos, a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade estão previstos em lei. As 5 estão previstas em lei. Por que eu preciso mandar a administração fazer? Não é mais econômico e eficiente que eu mande, que eu mesmo faça? Já que está tudo previsto em lei? Não tem discricionariedade, não tem oportunidade? Então o Celso Antônio fala que, nesse caso, o juiz pode fazer. Mas parte da doutrina diz que não, que tem que mandar a autoridade fazer porque o juiz não é competente para ato administrativo. Essa é a discussão aqui. Motivo. Constitui fundamento, pressuposto fático e jurídico que serve como pressuposto para a expedição de um ato administrativo. Exemplo, o motivo da demissão de funcionário público é o cometimento de falta grave. Então o motivo é importante porque é aqui que você verifica alguns aspectos de legalidade no ato administrativo. Motivo e motivação são a mesma coisa? Qual a diferença? Está escrito. Motivação vincula o ato? Não, motivação é a expressão dos motivos. O motivo não é... O motivo é o motivo e a motivação é aquilo que eu demonstro, que eu explico, que eu expresso. O motivo, eles não se confundem, são coisas diferentes. Eu estou explicando os motivos ou eu estou motivando. Qual é o meu motivo de fato? Então, por que que isso é importante? Porque às vezes a motivação e o motivo estão separados. Quando o presidente da República faz um decreto perdoando uma dívida bilionária de uma empresa que administra um terminal no Porto de Santos, ele dá o motivo, e o motivo é a permanência da empresa, é a funcionalidade para que ele possa renovar o contrato, para manter o serviço funcionando a bem do serviço público. Mas o motivo de verdade é que ele é sócio oculto na empresa, que administra e ele ganha dinheiro com aquilo. Então aqui, o motivo real está dissociado da motivação. A motivação que ele colocou lá no ato é uma e o motivo é outro. Então motivo e motivação não são a mesma coisa. Motivo é o fato. Motivo é aquilo que real acontece, aquilo que real motiva, aquilo que é o motor daquela conduta, aquela razão daquela conduta. E a motivação é essa razão expressada.
aquilo que colocado no papel, motivado. E pode haver uma dissociação entre a motivação no papel. É claro que ninguém vai escrever num papel que aquilo é para favorecer a minha empresa, que eu sou sócio oculto, mas e o motivo de fato. Então, a motivação é a exposição escrita dos motivos. Isso integra o conceito de forma, pois é necessária e não está presente, se não estiver presente, é visto de forma. Que é o que eu falei sobre visto de forma na ausência de motivação. Quando na forma existe uma motivação, eu preciso ter uma motivação. Se essa motivação estiver dissociada do motivo, aí é um visto de motivo. Mas se na forma exigir uma motivação e não tiver motivação nenhuma, é diferente de ter uma motivação irregular, uma motivação mentirosa, de não ter motivação. Então, se não tem motivação nenhuma, é um visto de forma. E se não tem motivação nenhuma e é exigida a motivação, é visto de forma. Se eu tenho uma motivação, essa motivação está dissociada do motivo real, é visto de motivo. Motivação é a exteriorização dos motivos que levaram a administração a praticar o ato. A sua obrigatoriedade é ter uma polêmica no ato administrativo. Entretanto, vem prevalecendo ser obrigatória como regra. Alguns autores, inclusive, arrolam a motivação como princípio de direito administrativo. O fundamento para sua obrigatoriedade encontra amparo no texto constitucional de maneira reflexa. Então, não existe uma previsão clara e legal sobre a ideia de uma necessidade de motivação. Quando existente motivação, garante ao administrado o contraditório e a ampla defesa, a publicidade e a moralidade administrativa, que é o princípio da motivação. Eu só consigo discutir legalidade do ato se eu souber por que aquele ato foi tomado. E eu só sei quais os motivos daquele ato, se houver motivação. Então, sem motivação, eu não consigo discutir o ato. Alguns autores sustentam que não é preciso ser motivado o administrativo vinculado, pois os requisitos estão previstos em lei, estão descritos e pormenorizados em lei. Então, concessão de licença maternidade, aposentadoria compulsória. Se a mulher, funcionária servidora pública, chega lá com um atestado médico de que teve um PB, ou que é mãe, certidão de nascimento lá da data da mãe, eu não preciso ficar motivando o meu ato administrativo de conceder licença maternidade. Está lá, tem os requisitos, está previsto em lei, eu preciso falar, olha, eu estou dando a licença maternidade porque virou mãe. Já está previsto, não é necessário. Então, essa é o que é um ato vinculado. Porque preenche todos os requisitos estão previstos em lei. O tempo, duração, condição, como é que é a autoridade competente, está tudo previsto em lei. Então, o motivo é ser mãe, ter acabado de ser mãe. Então, está tudo lá previsto. Eu não preciso nem justificar. Só publicar o ato. Então, isso alguns autores falam isso sobre o ato vinculado. Outros falam que o que é discricionário não precisa, mas o entendimento majoritário e preferido da defensoria é de que em todos é necessária motivação para o controle da legalidade, vinculado, e razoabilidade e proporcionalidade no discricionário. Qual que é a questão aqui? Tem gente que fala, olha, o vinculado, como todos os elementos estão previstos em lei, eu não preciso justificar. Tem gente que fala, não, olha, o discricionário, como é conveniência e oportunidade, eu não preciso ficar justificando a minha conveniência e oportunidade. Basta eu tomar o ato. São duas posições completamente diferentes. Para a defensoria, em geral, precisa motivar tudo. Porque é só com a motivação que eu consigo, no ato vinculado, verificar a legalidade, e no ato discricionário, verificar a razoabilidade e proporcionalidade. Porque para a defensoria é possível controlar, inclusive, o mérito administrativo em alguns aspectos, quando ele é irrazoável ou desproporcional. E a gente vai ver isso um momento mais para frente. Existem duas situações que não é preciso motivar. O próprio ordenamento dispensa motivação dos atos administrativos, por exemplo, exoneração ad nuntum de cargo em comissão, como nos ministros de Estado. E nomeação e exoneração livre. Então, quando eu tenho um cargo em comissão, e essa nomeação é livre, eu não preciso justificar. Então, por exemplo, eu era escrevente do Tribunal de Justiça e tinha um cargo de assistente judiciário. O meu cargo de assistente judiciário era um cargo em comissão. O meu cargo de escrevente era um cargo concursado. Se a minha chefe decidisse me mandar embora, ela só mandava minha exoneração, não precisava nem explicar por quê. Eu voltava a ser escrevente. E ela também, para me nomear, também não precisava explicar por quê. Ela só me nomeou, me apontou e falou, ele vai passar a exercer funções de assistente aqui no meu gabinete. Porque esse ato está previsto em lei que não precisa de motivação. Não precisa de motivo. Então, vícios. O pressuposto de fato pode ser viciado pela falsidade ou inexistência, ao passo que o pressuposto de direito só admite vício por inexistência. Então, quando o motivo é irregular por uma questão de fato, por exemplo, o caso do presidente da República, ele pode ser viciado pela falsidade ou pela inexistência. Então pode ser viciado pela falta de motivação, ou pela falta de motivo, ou pela falsidade do motivo apresentado, que é a dissociação entre o motivo e a motivação. Quando é de direito,
ele só é admitível pela inexistência. Porque aí, se eu estou baseando numa questão de jurídica, não tem como estar falso, né? Se o meu motivo é um motivo jurídico, a lei me determina, não tem como ser falso, só pode ser inexistente. Que é o caso de eu praticar um ato com uma norma revogada. O meu fundamento, o meu motivo para aquele ato era uma norma que eu achava que existia, mas na verdade ela já está revogada. Então o meu motivo não existe mais. E nesse caso é o motivo de direito, então só tem possibilidade de inexistência. Porque não dá para falar que a norma era uma coisa, mas ela é outra. A norma está ali e é de direito. A teoria dos motivos determinantes. Os motivos invocados para a prática do ato administrativo condicionam sua validade, ou seja, se o motivo for falso, diverso ou inexistente, o ato será viciado para essa ilegalidade. Então, é pela teoria dos motivos determinantes que o decreto que anula, que perdoa as dívidas dos portos, pode ser anulado. Porque ele fica ilegal. Porque são os motivos que determinaram, e não a motivação. Quando a declaração de motivo não é necessária, mas mesmo assim é data, aplica essa teoria dos motivos determinantes. Ou seja, quando o presidente dá um motivo por escrito para a exoneração de um ministro, e este é falso, a exoneração será nula. Redução de custos e depois contrata outra pessoa. A motivação é nula. Então, se eu não sou obrigado a dar uma motivação, mas eu dou uma motivação, essa motivação é falsa, isso gera vicinalidade. Também. E quando apenas um dos motivos determinantes for falso, o ato não será invalidado. Então, por exemplo, se eu tenho dois motivos para alguma coisa, um é verdadeiro, outro é falso, o ato continua lícito, porque tem um motivo verdadeiro. O interdição baseada em falta de licença e parte elétrica em péssimas condições. Caso comprovada a licença, ainda assim subsistirá a interdição, salvo se o motivo remanescente da interdição não for suficiente. Aí o ato não subsistiria. Então, se eu estou lá, eu faço uma vistoria de vigilância sanitária e descubro que tinha comidas estragadas e faltava alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, e depois a pessoa vem comprovar que tem alvará, o ato de interdição continua válido, porque tinha alimento estragado. Ainda que o outro motivo seja falso. Se descobriu depois que não existia. E uma outra coisa. Eu posso fazer motivação por referência, que é esse tipo de motivação aliundi que chama? Adoto as razões para decidir do parecer da manifestação de folhas tal? Pode. É admissível. Segundo o STF, que entende constitucional e a própria lei prevê, no artigo 50 do processo administrativo disciplinar federal. Então pode. Então eu posso usar uma motivação anterior. Então eu posso, por exemplo, que tem muita coisa, tem um parecer jurídico. Muitos atos administrativos vêm da assessoria jurídica ou da Advocacia Geral da União ou da Procuradoria Geral do Estado, um parecer jurídico dizendo se aquele ato é válido ou não válido, ou se preenche todas as formas ou não preenche. O executivo, o governador, por exemplo, pode falar, olha, considerando os termos lá do parecer, do motivado, os motivos são os termos do parecer. Adota os motivos do parecer como motivos do ato administrativo, porque já está tudo lá explicadinho, e aquele que ele adota como parecer jurídico. Em geral, elas fazem isso, né? Porque não precisa escrever de novo, e é mais fácil porque já está pronto o parecer jurídico, e aquilo que já foi conversado antes com o governador. É possível também fazer referência a parecer que faz referência a parecer. Aí vira aquela putaria, né? Você fala do página tal que refere à página tal. E é necessária a motivação eficiente, ou seja, controlável a posteriori. Dessa forma particular, o servidor poderá saber por que o ato, garantindo contraditório e ampla defesa. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos anteriores de parecer, informações, decisões, propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Então, por exemplo, nos termos do parecer de folhas 10, demite o servidor. Isso aqui é válido, desde que o parecer conste do mesmo processo. Porque ele tem que ser parte integrante do ato. Certo? Isso aqui é previsão legal. Aqui, artigo 50, parágrafo 1º. E agora acho que a finalidade, salvo engano, é o último, né? A gente já viu competência, acho que é o último. Finalidade é o objetivo requerido pela administração. A finalidade incide sobre dois aspectos. Sentido amplo, o atendimento do interesse público. Sentido restrito, atingir o resultado específico que o administrativo possui previsto em lei. Por exemplo, demissão. Sentido amplo, não ter servidores públicos que cometam faltas graves. Sentido estrito, punição do servidor. Certo? Então, essa finalidade pode ter essas duas coisas. E aqui o mais importante, que é a finalidade, discutir o vício da finalidade, que é o desvio de finalidade ou o desvio de poder. Transforma um ato em ato nulo, em passivo de convalidação. Então, aquilo que é o desvio de finalidade é vício que gera nulidade e não anulabilidade. É a desconformidade do ato administrativo no âmbito de sua finalidade, desatendendo o interesse público.
Exemplo, desapropriação de imóvel para prejudicar inimigo político. Se o prefeito da cidade, tem o prefeito que perdeu a eleição, o Aécio lá, prefeito da cidade, o segundo lugar, né? O segundo Aécio. Ele vai querer desapropriar a casa do Aécio, ele não pode, porque a finalidade aí não é o exercício do bem público, mas é punir o cara, ou fuder com o cara. Ou pela desatenção com fim específico do ato é ignorado. Remoção de servidor como punição. Então não pode remover servidor como punição, a gente já falou isso antes. O vício pode aparecer em qualquer dos dois sentidos. No sentido amplo, prefeito é criticado por jornalista em matéria veiculada no jornal. O prefeito, no dia seguinte, expede decreto expropriatório da casa do jornalista. Desvio de poder genérico, pois o agente público não quis atender o interesse público do seu ato, mas sim vingar-se do desafeto. No sentido estrito, o servidor comete falta grave. Se o superior promove a remoção do servidor para local longe, buscando uma punição. Entretanto, a remoção não tem finalidade punitiva, destina-se a adequar os quadros funcionais, configurando-se desvio de poder específico. Observa-se que não há má intenção, já que ele atende interesse público. Punir o servidor que comete falta grave. Mas a finalidade do ato é diversa daquela que a lei determina. Trata-se de medida de difícil prova no caso concreto, havendo indícios no excesso de motivação para ato simples, na pouca motivação em ato complexo, na motivação contraditória, etc. Então, o que acontece? Às vezes você tem um desvio de poder daquele sentido amplo, e às vezes tem um desvio de poder no sentido estrito. Ela atenderia um interesse público primário, que é punir, servidor comete falta grave, mas do jeito errado. E essa é uma dificuldade, principalmente no nível de poder específico, que é a dificuldade de provar isso. Que é conseguir demonstrar num processo que isso de fato aconteceu. E alguns indícios de que isso aconteça é o excesso de motivação para ato simples, a falta de motivação para ato complexo. Então, quando está estranho, o cara está falando demais um negócio que não precisa falar, é porque tem coisa errada. Quando o cara está falando de menos, quando ele precisa falar mais, tem coisa errada. Quando o cara está falando coisa sem coisa com coisa, também tem coisa errada. Então, são essas coisas que normalmente indicam que existe um desvio de finalidade. Então, predestinação ou tresdestinação. É o desvio de finalidade em caso de desapropriação que só ocorre no ato de desapropriação, não atende a fim algum interesse público. Exemplo, desapropriação para prejudicar inimigo político. Não ocorre a tresdestinação ou tresdestinação lícita se, embora o fim inicialmente previsto não seja atendido, ainda substituir outro fim de interesse público. Exemplo, desapropriação para a construção de creche, mas se constrói um hospital. Então, a tresdestinação é um vício específico de finalidade da desapropriação. A desapropriação serve para atender interesse público, interesse social, interesse... Daqui a pouco eu lembro isso aí. Quando a gente for falar de desapropriação, eu vou lembrar melhor disso. Serve para atender algum interesse público primário. Quando a desapropriação serve, e no ato, no decreto expropriatório, tem que prever para que vai servir aquela área. Tem que estar destinado a essa destinação. Quando a destinação, por exemplo, nesse caso, era para construir uma creche, constrói um hospital, você não tem um desvio porque ainda está tendo interesse primário ali. Então, uma conveniência e oportunidade, e aí você entendeu o interesse da população. Você excluiu uma propriedade para aquilo. Quando, por exemplo, o que aconteceu aqui no centro, foi desapropriado São Vito. São Vito era um edifício antigo aqui no centro, não sei se todo mundo conhece, mas tinha habitação com muita gente, eram apartamentos muito pequenos, com muitos apartamentos, e acabou sofrendo um processo de deterioração grave. E no fim das contas, quando foi expropriado, estava numa situação bem complicada de vida ali. Foi desapropriado sob a promessa de que ali seria construído um novo prédio, em condições melhores, para fim de moradia urbana. Só que depois que destruído o prédio, resolvidas as principais questões expropriatórias, as pessoas saíram de lá e tudo mais, construíram um estacionamento. Tem um estacionamento ali onde era São Vito, está até hoje o estacionamento lá. Então, esse é um desvio de finalidade. Dá para discutir a anulação daquilo. O problema é que você vai discutir a anulação de desapropriação de um prédio que já estava em grave situação de deterioração e que já foi demolido. O que você tem que fazer na hora de discutir é discutir, então, que essas pessoas têm que ser realocadas em alguma moradia adequada no centro de São Paulo. Porque o que acontece muito você desapropria no centro, aí dá essa desculpinha, vira um estacionamento e você dá a casa pro cara em Parelheiros. Mas o cara mora no centro. Tem vida no centro, trabalha no centro, tem amigo no centro, come no centro, vive no centro. Não adianta você colocar o cara em Parelheiros. Ele não vai ficar lá. Não tem laço lá. Não vai ficar. Então, esse também pode ser um desvio de finalidade, uma predestinação. Nesse caso específico, dá para discutir uma predestinação. Porque não foi atendido o interesse público primário.
Bom, vamos acabar aqui então, vamos ficar por aqui, que a gente já está começando a falar sobre a classificação dos atos administrativos. E a gente começa na próxima aula a partir daqui. Obrigado, gente.